Ni hao. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos aprender um pouquinho mais de mandarim, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre 3 palavras bem importantes, além de algumas outras, obviamente, sempre tem muitas palavras pra gente discutir, mas eu queria falar sobre algumas palavrinhas, na verdade são 4 palavras. Então hoje nós vamos falar sobre 4 palavras bem importantes, tá bom? Do mandarim. Óbvio, entre outras que a gente vai acabar vendo nas frases, mas vamos focar nessas 4 palavrinhas aqui. Bom, shi, tá bom? É o 4º tom. Shi, tá? O que é isso? Isso é o verbo ser. É o verbo ser, tá? Tá bom? Ficou aí o verbo ser, shi. Tá? Vamos lá. Esse segundo ideograma é o zai. Esse aqui é o zai. É outro zai. Não é o mesmo zai de zai jian, mas a pronúncia é igual. É o 4º tom zai. Só que você vê que o caractere é diferente. Zai. Esse é o verbo estar. Para vocês que estudam inglês e ficam loucos com o verbo to be, porque nunca sabe o que é ser, o que é estar, porque em inglês é uma coisa só. Em chinês nós temos os verbos separados, como em português. O verbo ser, shi, e o verbo estar, zai. Mas não vão se animando, porque também tem algumas diferenças bem fundamentais em relação à língua portuguesa e, na verdade, as línguas ocidentais em geral. Mas a gente consegue identificar esses verbos primeiramente como ser e estar, para começar a entendê-los, ok? Essa palavra é um advérbio de intensidade. O que isso significa, um advérbio de intensidade? Bom, basicamente é como o nosso muito em português. A gente dá uma intensidade para algo que a gente está querendo dizer. Lembra que o E é aquele né? É o A fechado da língua portuguesa, o E lembra do terceiro tom. Agora vamos nasalar isso aqui com o N e botar o som de R na frente. Tá bom? Esse é o han, tá? E esse é o bu, tá? O que é o bu? O bu é o nosso não. Por que eu estou ensinando não e eu não estou ensinando sim? Por que eu estou ensinando não e eu não estou ensinando sim? Porque não existe sim na língua chinesa, tá bom? Existem outras formas de a gente afirmar algo. O shi, inclusive, é uma delas. Então, o si, em algumas situações, ele pode vir traduzido como sim. Mas o shi não é apenas sim, ele tem várias funções. Por exemplo, às vezes alguém faz uma pergunta e, em vez de você dizer sim, você fala é. Ah, é. Esse é não está afirmando uma frase que a pessoa disse? E esse é não é o verbo ser? Pois é isso que os chineses às vezes fazem. Eles afirmam usando o verbo ser, mas não chega a ser exatamente um sim. O bu, sim, é a palavra não. O bu sempre vai servir como um não, tá bom? E aí vamos entender então como que a gente usa essas palavras e qual situação que vai ter uma diferença grande aqui que eu falei antes. Bom, já vou explicando então. O verbo ser na língua chinesa, ele não é utilizado como um verbo de ligação para dar características, para dar adjetivos. O que seriam esses adjetivos? Cansado, feliz, triste, feio, bonito, gordo, magro, alto. Todas essas coisas, todos esses quando você vai direcionar um sujeito com a característica, o adjetivo desse sujeito, a gente muitas vezes não vai usar nenhum verbo no meio. Por exemplo, em chinês, se eu digo assim, ó, eu bonito, vocês já entendem. É óbvio que talvez vocês não estejam entendendo por que eu estou falando isso, né? Eu bonito, será? Mas a questão é que em chinês é isso. Você é bonito. Você é bonita. Você é legal. Em chinês isso basta. Eu não preciso colocar um verbo no meio para dizer. Já entendeu que eu estou falando que você é bonito, você é legal. Ponto. É isso que serve no chinês. Então,
Então, quando que eu vou usar o verbo ser? Então, quando que eu vou utilizar o verbo ser? Quando eu estou descrevendo as coisas, mas eu não estou falando exatamente um adjetivo. Eu estou falando de outras características explicativas dessa pessoa, dessa coisa. Tá? Vou dar um exemplo. Nomes. Quando eu vou dizer o meu nome, aí eu digo, eu sou Luan. Eu posso dizer isso? Posso dizer, eu me chamo, meu nome é, mas enfim, vamos pensar na frase eu sou Luan. Tá bom? E cá está essa frase. Lembra do 我, que é o eu, 我. Aí olha aqui o 是. E esse é o meu nominho em chinês. 我是鲁安. 我是 mais meu nome, tá bom? Eu sou Luan. 我是鲁安. Ok? Só por curiosidade, esse nome aqui foi me dado quando eu cheguei na China, né? Eu morei 2 anos na China entre 2014 e 2016. E quando eu cheguei lá, eu fui estudar chinês na universidade, né? Quando você chega na universidade, a universidade, assim, em várias situações, eles não vão usar letrinhas. Lembra? Eles criaram as letrinhas para facilitar o chinês para o mundo ocidental. Então eles acreditam que se o mundo ocidental vai até a China, o mundo ocidental tem que adaptar o caractere, inclusive em nomes. Então eles vão perguntar o seu nome, ou olhar o seu documento, e baseado no seu nome, eles vão criar um novo nome. Um nome chinês, tá bom? E esse é meu nome chinês. Luan. Ok. Esse é o... tá. Segundo exemplo. 我是巴西人. 我是巴西人. O que é 巴西人? 巴西人 significa brasileiro. Brasileiro. Então, ó, vamos olhar duas coisinhas aqui, ó. Ops. Pá. Xi. Paxi. Paxi. Isso é Brasil em chinês. Isso é Brasil em chinês. E Ren. Ren. Ren é super fácil, né? Só 2 riscos. 1, 2. Ren é pessoa. Paxiren significa brasileiro ou pessoa do Brasil. Certo? Então, eu sou brasileiro. Eu sou uma pessoa do Brasil. Certo? Então, quando eu descrevo nacionalidade, quando eu descrevo nome, quando eu faço uma descrição talvez um pouco mais complexa, por exemplo, se eu fosse dizer, ele é meu amigo. Então, aí nesse caso, sim, eu iria usar o verbo shi, né? O verbo ser. 他是我的朋友, que aí seria o meu amigo, né? Mas isso é outra coisa. Então, eu sou brasileiro, eu sou Luan, ele é meu amigo, eu sou amigo, eu sou filho de... Esse tipo de descrição, a gente vai usar o verbo shi. Mas, como eu falei antes, quando eu só estou usando um adjetivo aqui, ó, eu sou legal, eu sou bonito, em chinês eu já não uso esse sou. Eu só uso o sujeito, né, nome ou pronome, e o adjetivo que eu quero descrever esse sujeito. Eu não preciso usar nenhum verbo no meio. E aí isso nos ajuda a entender uma frase. Lembra do ni hao ma? Eu vou até escrever isso aqui. Ni hao ma. Você bem? E o Ma fazendo a pergunta, né? Você está bem? Cadê o está? Não tem um está aqui, ó. Lembra, quando eu estou dando um adjetivo, eu não preciso de nada para ligar esse adjetivo ao sujeito. Nada não, eu não preciso de um verbo para fazer isso. Ou seja, eu não preciso de um verbo para ligar o sujeito ao adjetivo. E por isso quando eu digo ni hao, eu estou te desejando bem. E quando eu digo ni hao ma, eu estou perguntando se você está bem. Mas não tem o verbo estar aqui, né? Nem o verbo ser, nem nada.
porque aqui é um adjetivo. Mas existe sim uma coisa que os chineses costumam fazer entre um sujeito e um adjetivo. Não em perguntas, mas em afirmações. A gente costuma colocar um advérbio de intensidade. É por isso que eu vou dizer agora que esse muito não é muito, muito. Não é muito, muito. Como assim não é muito, muito? Quando eu cheguei na China e comecei a estudar chinês, eu aprendi que han era muito. Quando você começa a ver na linguagem cotidiana dos chineses, você percebe que eles usam isso muito. Eles usam tanto que perde essa coisa de muito. Você só precisa estar colocando ali um advérbio que ligue o sujeito à característica. E aí, por isso, você tem várias formas de dizer muito com intensidades diferentes. Então, tem outros advérbios que querem dizer muito, que a gente vai aprender depois. Alguns significam realmente muito, outros apenas para a frase não ficar muito vazia, a gente põe lá um muito, mas ele não tem tanto significado de muito. Não sei se isso ficou claro, mas conforme a gente vai estudando mais chinês, a gente vai percebendo isso, tá? Então, como eu digo, por exemplo, em chinês, eu estou com sono. Olha essa frase aqui. Vamos pular aqui a terceira, vamos para a quarta aqui, ó. 我很困. Esse aqui é o 困. Eu sei que aqui parece estar escrito kun, mas isso é a pronúncia do chinês, a gente vai também estudar isso depois. Mas isso aqui é 困. 我很困. 困 significa com sono, sonolento, tá bom? E mesmo que eu não estivesse assim desesperadamente com sono, estou começando a ficar com sono, eu vou usar o han no chinês, tá bom? Então o han seria o muito, menos muito que tem. É o mais tranquilinho. É tipo mais ou menos, mas a gente diz que é muito. Então significa eu estou com sono, essa frase. 我很困. Lembrando que esse han não é o verbo estar ou o verbo ser. Ele não está trazendo uma característica como verbo, mas ele está dando intensidade a essa característica, tá bom? Mas como que a gente nega? A gente usa a palavra não. Então, se eu não estiver ocupado, por exemplo, eu estou muito livre, eu estou tranquilo, eu não estou ocupado. Então, como a gente diz isso, né? 我不忙. Então, o 忙 é segundo tom. 忙, 忙, 忙. Eu estou subindo o tom. 忙. 我不忙. 我不忙. Eu não estou ocupado. 我不忙. Na verdade, agora eu estou, né? Eu estou fazendo esse vídeo, eu estou ocupado. Mas assim, essa é a frase que significa eu não estou ocupado. 我不忙. Tá bom? Você vê que aqui não tem nenhum verbo. Eu não ocupado. Eu muito sono. Não tem um verbo aqui. Não tem um verbo. E quando eu faço uma pergunta, aí eu não preciso nem de advérbio. Você bem pergunta. Você bem pergunta. Ni hao ma. Então aqui não tem nenhum advérbio, nenhum não, nenhum muito, nenhum está, nada. Só você bem. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Aqui eu tenho uma frase negativa, tá bom? Em que eu uso o bu. Aqui eu tenho uma frase afirmativa em que eu uso han ou algum advérbio de intensidade. O han é o mais simples deles. Ou eu tenho uma frase negativa em que eu não tenho nada no meio. Nada. Tenho nada. Entre o sujeito e o adjetivo hao. Nossa, caguei todo esse quadro já. Mas enfim. Vocês entendem essa ideia? É isso. Se eu tenho uma frase negativa dando uma informação, eu vou usar o bu. Se eu tenho uma frase afirmativa, eu vou usar algum pronome, algum advérbio de intensidade. E se eu tenho uma frase interrogativa, então eu não preciso de nada disso. É só o sujeito e aquela característica que eu quero dar para este sujeito. Bom, mas e o zai? Como que a gente usa
在. Eu falei que o在é o estar, né? Mas esse não é o estar com relação a características, como eu falei antes. Você está bem não usa verbo nenhum. É só você bem com pergunta. Então, como que eu... Esse在é o estar de espaços, de físico. Eu estou em casa. Não o estar de característica, o estar de um lugar, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, então aqui a gente tem uma conversa, um pequeno diálogo, tá? Eu vou colocar uns tracinhos aqui para vocês verem que isso é um diálogo, uns travessões aqui, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai ter alguns caracteres aqui sobre os quais a gente não conversou ainda. Esse aqui é o wei. Wei. Wei é o alô dos chineses, tá? Isso aqui é o alô deles, é como eles se cumprimentam quando eles atendem o telefone. Lembra que a gente conversou que esse tipo de caractere em chinês, que não tem exatamente um significado, mas apenas uma palavra, apenas algo que tem a ver com a comunicação ali naquele momento, então eles vão usar esse quadradinho aqui, que simboliza a boca, né? Então esse aqui é o alô dos chineses. Wei, wei. Luan. Então alguém me ligou e falou, alô, Luan? Aí eu respondi para a pessoa, ué, shi ma li ma? Shi ma li ma? Então o que é o shi? É o é. O que é o ma? O ma está mostrando que eu estou fazendo uma pergunta. Lembra? Esse ma é o ma de pergunta. Então Mali aqui é o nome da minha amiga, né? Seria a tradução no mandarim para Maria. Mali. Olha que engraçado. O ma de Mali também tem o radical de cavalo. Lembra disso? Então, assim, o radical de cavalo é um radical muito utilizado na língua chinesa para vários caracteres que tem como base a sílaba ma. Vários caracteres que tem ma vão ter o cavalinho aqui. Só que você vê que aqui o radical é diferente. Aí já tem um outro radical. Lembra, esse ma com um quadradinho é o ma de pergunta. O ma sem nada é o cavalo. Esse ma com esse outro radical aqui que a gente não vai conversar sobre ele agora, ele é um caractere usado para descrever o nome, para construir o nome Mali, tá bom? Que significa Maria. Tá. Ué, shi ma li ma? Shida. Então eu perguntei se era Maria, e o que a Maria me falou? A Maria falou, shi ma li ma? Shida. Bom, então olha só, eu não precisei usar um caractere que significasse sim. Lembra que a gente falou sobre isso? Não tem sim na língua chinesa, tá? Mas nós temos aqui o zai, que é para isso que eu queria que a gente veio até aqui, né? Aí, o que a Maria me perguntou? A Mali, né? O que ela me perguntou? Ni zai jia ma? Ni zai jia ma? Então esse já seria o estar. Você está em casa? Você está em casa? Já é casa, tá, pessoal? Aqui é a minha casinha bonitinha. 我在, 我在, 我在. Então, eu estou. Eu estou. 我在, eu estou. Então você viu que aqui, em momento algum, eu usei nada que fosse parecido com x, com sim. Eu sempre respondi as perguntas com o que? O mesmo verbo das perguntas que me foram feitas. Então, você é a Maria? A Maria falou o quê? É, mas com o shi, né? O mesmo verbo. Está em casa? Estou. Então, é assim que a gente responde em chinês. Como não tem yes, a gente sempre responde com o próprio verbo, tá bom? Você está bem? Estou. Você está em casa? Estou. Você é brasileiro? Eu sou. Né? Você está ocupado? Estou. Você come carne? Como.
você sempre vai responder com o mesmo verbo, afirmando aquele verbo, ou negando, né? Bu mais o verbo, né? Você come carne? Não, eu sou vegetariano. 你吃肉吗? 我不吃. Lembra do 吃, que é 吃过了吗? O 吃do verbo comer. 你吃肉吗? Esse 肉 é carne. Então, você come carne? 我不吃. Eu não como. Então, eu como, tá, gente? Eu não sou vegetariano. Isso é só um exemplo. Tá? Então, você vai responder com o mesmo verbo. Não tem sim. E se você quer negar o verbo, você põe o bu, que seria o não, na frente daquele verbo. É assim que se responde perguntas diretas em chinês, tá? A gente pode continuar esse diálogo com a Maria outro dia, com a Maria não, com a Mali outro dia, mas vamos descobrir o que ela queria comigo, né? Ok, pessoal? Então é isso, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like. Se vocês querem saber mais sobre chinês, é só se inscrever no canal. Vários vídeos aí estão sendo preparados para nós aprendermos chinês juntos. Até mais, pessoal. 再见!